Esporte agora no Século News. Vitor Freitas, boa tarde para você. Oi, Rê, boa tarde a você e para todo mundo que está em casa também. Vamos começar a ver os gols? Vamos, que meio de semana também sempre tem cheio, agenda né? cheia, né? A gente começa com o Paulistão, porque 4 jogos deram continuidade ontem à 4ª rodada do campeonato. E assim como foi na terça, só visitantes venceram. Bom para Palmeiras, Santos, Ponte Preta e Mirassol. No Brinco de Ouro, Guarani e Mirassol fizeram um jogo quente desde o começo. Aos 4 minutos, a defesa bugrina vacilou e a bola sobrou para Della Torre abrir o placar para os visitantes. Os 3 jogos que restam para fechar essa rodada acontecem hoje. Tem Botafogo de Ribeirão Preto e Santo André, Inter de Limeira e São Bernardo e Novo Horizontino e Ituano. Todas as partidas vão começar às 7 horas da noite. Amanhã a gente vê aqui como foram. E ontem à noite a bola também rolou nos campeonatos Gaúcho e Carioca. Flamengo e Grêmio venceram, já o Vasco e o Internacional foram derrotados. No Gauchão, o Inter foi surpreendido fora de casa. Tony Júnior recebeu cara a cara com o goleiro e marcou o primeiro do Guarani de Bagé. E hoje é a vez do Fluminense entrar em campo pela 5ª rodada do Cariocão. O tricolor vai enfrentar o Bangu às 9h30 da noite no estádio Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador. A gente fica de olho também e amanhã mostra como foi o jogo do tricolor carioca. Olha, a Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte de uma jovem de 19 anos que teve 4 paradas cardiorrespiratórias após se encontrar com um jogador do Sub-20 do Corinthians. Lívia Gabriele da Silva Matos estava na casa de Dimas Cândido de Oliveira Filho quando passou mal e apresentou sangramentos na vagina. Os dois estavam tendo relações sexuais. O atleta acionou o SAMU, que encaminhou a jovem para um hospital no bairro do Tatuapé. Ela não resistiu e faleceu na unidade. A investigação aguarda os laudos da perícia e não descarta que tenha ocorrido uma fatalidade. Em nota, o Corinthians informou que está ciente do caso e aguarda a investigação. A defesa de Dimas disse que ele está abalado e que permanece à disposição das autoridades. O corpo de Lívia está sendo velado hoje em um cemitério na zona norte de São Paulo. A gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso. Tá certo, você traz a atualização Sim. assim que tiver. Obrigada, Vitor. Até amanhã. Até amanhã. Vamos para o esporte agora. Vitor Freitas, boa tarde para você. Oi, Rê, boa tarde a você e a todos em casa também. Já vou passar rapidinho a bola para você, porque segunda-feira é dia de muitos gols por aqui, né? É verdade, tem bastante coisa para a gente ver. Rolou neste fim de semana a 3ª rodada do Paulistão. Santos e Corinthians perderam, Palmeiras e São Paulo ganharam e o Guarani goleou. A gente começa a ver os gols com o empate do Bragantino. No Nabi Abichedi, o Red Bull Bragantino abriu o placar com Léo Ortiz marcando de cabeça. Só que o Botafogo de Ribeirão buscou o empate aos 43 do segundo tempo. Alexandro marcou e o jogo terminou em 1-1. Depois desse jogo aí, né, o gramado foi destaque, porque estava bem ruim a situação da grama sintética do Allianz Parque. Palmeiras pronunciou dizendo que não joga mais no Allianz Parque até que a administradora do estádio troque o gramado. A empresa que cuida do gramado anunciou que vai fazer o replantio aí da grama sintética, mas o Palmeiras não tem data para voltar a atuar no Allianz Parque. E além desses 5 jogos, também tivemos pelo Paulistão Ponte Preta 0, Inter de Limeira 0, Novo Horizontino e Mirassol 1-1 e o outro 0-0 que foi entre Santo André e Água Santa. E o Campeonato Carioca também movimentou o fim de semana. Fluminense e Botafogo venceram e Vasco e Flamengo empataram. O rubro-negro, inclusive, empatou 2 vezes no mesmo dia. Na Arena das Dunas, em Natal, os reservas do Flamengo fizeram um jogo morno com a Portuguesa e ficaram no 0-0. O Fluminense, que até o momento é o líder aí da Taça Guanabara com 10 pontos, é ao lado do Flamengo o único time que não perdeu ainda na competição. Vamos agora ver gols de outros estaduais pelo Brasil, começando pelo pernambucano, viu? A gente tem imagens aqui da vitória do Náutico sobre o Santa Cruz. Quem fez o primeiro do Timbu foi o Marco Júnior. Aí o Santinha vai empatar o jogo com o João Diego de cabeça, mas o Náutico vai conquistar a vitória com o gol do Paulo Sérgio, 2-1 para o Náutico em cima do Santa Cruz. Indo para o Gauchão agora, o Inter goleou, viu? Na estreia em casa no Gauchão, quem fez o primeiro gol do Inter foi o Alan Patrick, 1-0. Depois o Wanderson, chutando de fora da área, vai fazer o segundo do Colorado, 2-0. E quem fechou a conta no segundo tempo, a gente vai ver aí, foi o Charles Arangues, chutando no cantinho,
3-0 para o Inter em cima do Ipiranga. O Grêmio também ganhou, jogou lá em Pelotas e bateu o Brasil por 1-0. Quem fez o gol foi o André. 1-0 para o Grêmio, então. No Campeonato Mineiro agora, o Cruzeiro tropeçou, viu? O Atlético começou ganhando lá em Sete Lagoas. Quem fez o gol foi o Jonatas. E aí, no finzinho, o Wesley Gasolina salvou a equipe do Cruzeiro da derrota. Ficou em 1-1, segunda rodada do Mineiro. O Atlético Mineiro, o grande rival do Cruzeiro, goleou, viu? 4-0 em cima do Democrata. O primeiro gol do jogo foi do Maurício Lemos, lá na Arena MRV. Depois o Zaratio vai fazer o segundo gol aí, completando esse lançamento na pequena área. Ainda no primeiro tempo, o Galo vai chegar aí ao 3-0 com o gol do Edenilson. Saiu cara a cara com o goleiro e bateu no cantinho. E na etapa final, o Hulk anotou, deixou o dele na estreia dele nessa temporada 2024. 4-0 para a equipe do Atlético Mineiro aí, que se reabilita na competição, né? Perdeu a estreia contra a Patrocinense, mas agora na estreia em casa faz 4-0. Estaduais aí, colocando suas primeiras impressões no torcedor do que vai ser a temporada, Rê. Rapidinho, antes da gente encerrar, como é que tá o Brasil no pré-olímpico? O Brasil joga hoje, viu? Ganhou sexta-feira da Colômbia por 2-0. Hoje tem mais um desafio, tá tudo bem, tudo indo. Amanhã a gente vê gols. Com vitória. Com vitória, se Deus quiser. Obrigada, Vitor. Até amanhã. Até amanhã. Vamos às notícias do esporte agora. Victor Freitas, boa tarde. Oi, Rê. Boa tarde para você, para todos em casa também. Me sinto honrado em estar perto de uma pessoa que esteve ali frente a frente com Jesus. Pois é, então. Eu e algumas outras pessoas ali, pois viu? é, um privilégio. Mas foi muito bom mesmo. Vamos falar de esporte fora dos campos, né? Já falamos do caso Daniel Alves, agora você traz informações sobre o Robinho, que também está sendo julgado, não é? Exatamente, um dia importante hoje para essa questão que envolve o Robinho aqui no Brasil. O julgamento que vai definir se o Robinho cumpre pena aqui no Brasil está marcado para daqui a pouco, às 2h da tarde. O Superior Tribunal de Justiça vai decidir se ele, então, irá cumprir essa condenação que ele recebeu na Itália, aqui no Brasil. A Conmebol definiu ontem as datas e horários das estreias dos times brasileiros na Libertadores. A competição vai começar no dia 2 de abril, uma terça, com os duelos entre Milionários e Flamengo às 7 da noite e The Strongest e Grêmio às 9. No dia seguinte tem Botafogo e Júnior Barranquilla às 7 e também São Lourenço e Palmeiras e Alianza Lima e Fluminense, ambos os jogos aí às 9h30. E na quinta, dia 4, jogam Caracas e Atlético Mineiro às 7 e Tajeres e São Paulo às 9 da noite, Libertadores bem próxima de começar. Inclusive, a gente falou do Atlético Mineiro aí, o Galo acabou de anunciar a demissão do Felipão, que estava no comando da equipe desde junho do ano passado. Ele não é mais treinador do Galo, que ainda procura alguma opção para substituí-lo. Estrangeiros são os nomes mais cotados, entre eles o Pedro Caixinha, do Bragantino. A seleção brasileira segue se preparando para os amistosos que fará sábado contra a Inglaterra e terça diante da Espanha. Ontem, o segundo treino do técnico Dorival Júnior foi quase completo. Apenas o zagueiro Bremer não participou da atividade. O jogador que foi convocado de última hora, ele se apresentou só na terça-feira, então ele foi poupado do restante da atividade que o grupo fez aí no gramado. Depois de uma sessão na academia, os demais atletas subiram ao gramado do CT do Arsenal, lá em Londres. O Dorival ainda faz alguns testes para definir a escalação para o fim de semana. E esse trabalho da seleção brasileira na Europa tem toques femininos muito importantes. Inclusive, a gente preparou uma reportagem para mostrar a atuação das mulheres, de 2 mulheres, inclusive, no dia a dia dos treinamentos. Uma seleção mais democrática. Essa é a cara da delegação brasileira, ao menos nesta data FIFA. Historicamente composta somente por homens, o grupo do Brasil está mais feminino na Europa. É isso, a gente espera também, né? É isso aí, bom trabalho para elas aí. Obrigada. Vamos encerrar juntos aqui com uma boa notícia, que a partir de hoje, o Século News está ao vivo também na página da Rede Século XXI no Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. O pessoal pode levar a gente aí pelas redes sociais também, não é? Pode, em qualquer lugar a gente vai junto, no bolso da calça, junto com o celular. Estamos juntos. Obrigada, Vitor. Até amanhã. Até amanhã. Neste fim de semana começa o Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Victor Freitas está hoje ao vivo em um estádio para trazer para a gente as informações sobre o início do Brasileirão. Boa tarde, Victor.
Oi, Ana, muito boa tarde para você, boa tarde a todos conosco nesta sexta aqui no Século News. É isso, enfim, vai começar o Brasileirão, o campeonato mais disputado do mundo, né? Depois de cerca de 4 meses de espera, um pouquinho mais, né? Porque ano passado o Brasileirão terminou antes em virtude da Copa. Ele está de volta e promete, viu? Em 2023 promete muitas emoções. A gente começa falando sobre a Série B, começa a Série A e a Série B, mas antes a gente fala da Série B, porque a Série B começa hoje já, começa inclusive aqui onde nós estamos, no estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo, casa do Ituano. Ituano que ano passado fez uma ótima Série B, bateu na trave, quase subiu, lutou até a última rodada contra o Vasco, né? Para o acesso à elite, não conseguiu, permaneceu na Bezona, mas tem a expectativa de conseguir esse acesso nesse ano. Hoje o Ituano estreia diante do Ceará. O Ceará é uma equipe que caiu da Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, jogo que promete. Essa Série B também está repleta de equipes muito fortes, né? Temos equipes que acabaram de ser campeãs estaduais, né? Caso do CRB em Alagoas, do Atlético Goianiense em Goiânia e também do Criciúma lá em Santa Catarina. O próprio Ceará, adversário do Ituano hoje, perdeu a final do Cearense, mas enfrenta ainda o Sport na final da Copa do Nordeste, então tem muitos times aí na briga. E o estado de São Paulo também promete se fazer forte aqui nesta Série B, porque são 6 times do estado de São Paulo na Série B. É isso, a Série B promete muito, a gente vai acompanhar tudo. Claro que segunda-feira a gente vai mostrar os gols dessa primeira rodada da Bezona. A gente vai falar de Série A de brasileiro também, mas antes a gente vai dar uma olhada no que aconteceu ontem na Copa do Brasil, porque 3 times que vão disputar a Série A jogaram. O Cruzeiro perdeu, o Grêmio venceu e o Flamengo passou mais um vexame, agora diante do Maringá. Vamos ver os gols. No Estádio dos Aflitos, em Recife, o jogo foi decidido nos instantes finais. Situação difícil do Flamengo, né? Perdeu o Campeonato Carioca sendo goleado pelo Fluminense no final de semana. O técnico Vitor Pereira foi demitido. Ontem foi até o interino que comandou a equipe, o Mário Jorge. Mas a crise segue feia lá no rubro-negro carioca, que vai ter Campeonato Brasileiro da Série A já neste final de semana, viu? O Flamengo joga no domingo. Quem abre os trabalhos na elite do futebol brasileiro é o Palmeiras. O Verdão enfrenta o Cuiabá às 4 horas da tarde lá no Allianz Parque. A gente vai acompanhar aí a arte que a gente preparou com os jogos da rodada, né? Segunda-feira a gente vê todos os gols, que seja um ótimo campeonato para todos nós. Eu volto com você, Ana. Tá certo, muito obrigada, Vitor. E no Campeonato Brasileiro, o fim de semana vai ser marcado por um clássico na Série B. Guarani e Ponte Preta prometem parar Campinas na disputa pelo derby número 206. O Victor Freitas está ao vivo no palco do jogo e traz as informações completas dessa partida para nós, né, Victor? Boa tarde para você. Exatamente, Rê, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Século News também. Estou no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, que vai receber esse derby de número 206 na história tão marcante desse confronto. As arquibancadas aqui do Brinco de Ouro da Princesa, que a gente vai ver nas imagens do Neno Oliveira, nosso cinegrafista, vão estar preenchidas somente por bugrinos, né? Porque desde 2018 o clássico é disputado com torcida única, né? A exemplo do que acontece nos clássicos das equipes da capital paulista. E toda a nação bugrina aqui já foram vendidos mais de 10 mil ingressos, né? Até essa sexta-feira, o setor do tobogã ali em cima já está esgotado. Toda essa nação bugrina vai empurrar o Guarani rumo aí a tentar essa vitória no derby 206. Para isso, o técnico Humberto Louser vai poder contar com reforços importantes. 3 jogadores que retornam à equipe titular. O Matheus Bueno, o Diogo Matheus e também o Alan Santos. Essa vai ser a primeira vez aí que o técnico Humberto Louser vai ter todo o seu elenco à disposição e justo num clássico tão importante, né? A provável escalação do Guarani para o jogo conta com o Pegorari no gol, na defesa o Diogo Matheus, o Alan Santos, o Lucão e o Mike, pelo meio Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho, e no ataque o Bruno José, o João Vitor e o Bruno Mendes. Esta equipe do Bugre, comandada por Humberto Louser, busca aí a primeira vitória em derby. Humberto Louser, no caso, né, busca a primeira vitória dele em derby. Ele comandou o Guarani por 2 ocasiões em 2018, perdeu um e empatou o outro. Do outro lado, tem também um técnico buscando primeira vitória em derby. É o Pintado, ele comandou
comandou a Macaca uma vez nesse clássico, foi lá em 2009, a equipe acabou perdendo, então o Pintado vem aqui para o Brinco de Ouro tentar a façanha aí de ganhar seu primeiro derby. Ele também vai ter retornos importantes aí na equipe, exemplo aí do goleiro Kaique França, também dos defensores o Arthur e o Leonaldi e o atacante André. A Macaca também vai poder repetir uma escalação aí pela primeira vez nesta Série B. Escalação da Ponte provável conta com o Kaique França no gol, na defesa o Luiz Felipe, o Fábio Sanches, o Matheus Silva e o Arthur, pelo meio Leonaldi, Felipe Amaral e Elvis, e no ataque o Paulo Baia, o Eliel e o André, a equipe da Macaca que vai estar em campo aqui diante do Guarani sem torcida, né? E olha, falando em torcida, esse é um clássico que movimenta toda a cidade de Campinas, né? Paixões que vão à flor da pele quando ocorre o derby. E a gente conheceu uma família aqui em Campinas que é dividida meio a meio. Uma parte dos filhos torce para o Bugre, a outra parte para a Ponte. É uma história bem legal que a gente confere agora. Praça Doutor Francisco Ursaia, número 1900. Esse é o endereço do estádio Moisés Lucarelli, a casa da Associação Atlética Ponte Preta. Já aqui é a Avenida Imperatriz Dona Teresa Cristina, número 11, local onde fica o Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani Futebol Clube. Apenas 750 metros separam os dois estádios. Achou perto? Pois agora você vai ver um local onde a distância entre essa rivalidade é ainda menor. É a casa da família Simões. Aqui, poucos centímetros separam bugrinos e pontepretanos. Nem a cachorrinha escapa dessa disputa. E essa história começou lá atrás, com o casamento de dois torcedores rivais. É isso, histórias boas que só o derby proporciona, esse clássico que é a tradição, é a festa do futebol do interior. A gente vai acompanhar tudo claro e segunda-feira a gente traz aqui no Século News. Renata, eu volto com você.